exercícios, mas bom, deixa eu estar começando agora. Então, só para recapitular, eu vou dar uma lista para vocês, depois de funções, uma lista 2 de funções de primeiro e segundo grau. E geralmente essas funções, eu sempre peço uma questão, explique as características da função do primeiro grau, uma questão, e na outra eu peço para você resolver um exercício aplicado em economia. Sempre assim, tá? É sempre a matemática e a aplicação, né? A nossa aplicação em economia. O que mais? Vou fazer um exercício, vou fazer as aplicações, conforme está lá nas notas de aula que eu deixei lá no aula, você pode pegar lá, que eu vou usar aquelas notas de aula como referência para as aulas, e vou fazer os exercícios, vou comentando os exemplos, para vocês possam entender como mais ou menos vai ser a prova. Então, por exemplo, essa questão, primeiro de tudo, eu vou abordar o que eu coloquei nas minhas notas de aula para vocês entenderem como é que está escrito lá. Tá? As funções do primeiro grau, para a gente relembrar novamente, tá? Pela enésima vez, uma função do primeiro grau, uma função, né? Uma função do primeiro grau. Do primeiro grau, porque o coeficiente associado à variável x é 1, então f de x igual a x mais b. Para facilitar a geometria, como nós sabemos que o y é a variável Professor, eu acho que você não está compartilhando a tela. Pelo menos para mim não está aparecendo. Muito bem, viu? Um erro crasso, né? Não pode. Então, vamos lá, de novo, só vou voltar aqui, porque uma coisa boa dos digitais é só vai para o Y que Ctrl Z, Ctrl Y, que ele, né, volta e vai para frente de maneira bem simples. Olha só, uma função do primeiro grau, uma função do tipo ax mais b, certo? Aonde? Em termos geométricos, em termos de geometria analítica, ou geometria analítica mesmo, em termos de representação no plano cartesiano, nós temos x como a abscissa, o y como ordenada. Então, o y aqui é igual ao fx, o x representa o domínio, e a resposta da função é chamada de imagem. Tá? A resposta da função, não os elementos que compõem o y, que é outra coisa chamada contra o domínio. Então, lá nas notas de aula, está escrito assim, ó, y igual a mx mais b. Mas por que eu escrevi m ao invés de a? O a é igual a m, tá? É um número. A é um número, m também. Mas por que eu escrevi o m? Para fazer alusão da geometria analítica. O m, geralmente, em geometria analítica, você lembra lá, o yu, mi, xoxô? Equação geral da reta? Esse m aqui. Esse m quer dizer inclinação. Tá? Inclinação da reta. Ou coeficiente angular, ou inclinação da reta, eu já falei de novo. Tá? O ângulo entre a reta que gera geometricamente a função e o eixo x. Tá? Essas coisas aí. Então, m nada mais é também que a taxa de variação, né? Taxa de variação média. Ou constante de proporcionalidade. Já falamos isso na última aula. Está claro isso para vocês. São equivalentes. Então, m nada mais é que se você isolar o m aqui, fica assim, ó, y menos y0, x menos x0. Mas quem é y, professor? Professor, peraí, desculpa de novo. Acho que travou tudo, né? Sabe o que o professor vai fazer? Tem que fechar a câmera. Tá? Tem que fechar a câmera. Então, deixa eu voltar aqui. Você tem que fechar a câmera, desligar o Wi-Fi do celular, desligar o Wi-Fi das máquinas que estão compartilhando, porque a minha internet é de um tamanho, né, de uma capacidade não adequada. Então, pronto. E falar mais devagar também, que ajuda.
Bem, então, voltando aqui. Ó, voltando aqui, ó. Rapidamente. O M, né? Escrito na forma y igual a x mais b, ele vai ser, se você lembrar da equação geral da reta, né, pega um valor y, o y, né, seja a variável que você está trabalhando, menos o valor que corresponde ao y0, e assim também com o x, equação geral da reta. Você isolando, você vai ter o m, que é a taxa de variação média, também a constante de proporcionalidade, que é a mesma coisa que a taxa de variação média, especificamente para as equações, para as funções do primeiro grau, tá? E aí você encontra dessa maneira, ó, a diferença entre y, y0 e x, entre dois valores, dois pontos para encontrar a inclinação nesse caso. Só que, aqui é f de x0, aqui é f de x, e aqui é x menos x0, certo? Isso aqui é muito importante vocês entenderem. A taxa de variação média você encontra quando você determina dois pontos na reta. O que o professor quis dizer com isso? Assim, ó. Eu tenho uma função. Vocês, dá para perceber que passa aqui as vantagens, né? Não travou não, né? Tranquilo. Outra página, ó. Você tem sei lá, você tem lá um plano cartesiano com os eixos x e y. Você tem uma reta que é crescente, só que você não sabe a inclinação dessa reta. Você sabe que é crescente, não sabe a inclinação, mas você tem dois pontos que pertencem à reta. Você tem esse aqui, ó, por exemplo. Opa, não dá para fazer ponto. Aqui dá. Tem esse ponto aqui, ó. 1 e 2. E esse aqui. 3 e 3. Certo? Daí você pode descobrir. Primeiro, você pode descobrir duas coisas. A inclinação, o M. E você pode descobrir a forma geral. Ou função, né? Se você quiser trabalhar com geometria analítica, a equação da reta. Tanto geral quanto reduzida. Certo? Então, tem que pensar o seguinte. Tem que pensar em primeiro encontrar o M, certo? O M nada mais é que f de x, né? Vou colocar x1 aqui, tá? Menos f de x0, x1 menos x0. Professor, mas quem é f de x1, quem é f de x0, quem é x1, quem é x0? Ó, você pode chamar essa camada aqui de x0, e né, o valor que sai na imagem é f de x0, certo? Esse camarada pode ser o x1, esse camarada aqui, na correspondente da imagem, é o f de x1. Pronto. O f de x1 é 3, o f de x0 é 2, x1 é 3, x0 é 2. 1. 3 menos 2 é 1, 3 menos 1 é 2. Então, m é meio. Como encontrar a função que corresponde a essa representação gráfica aqui? Quem é f de x? Você tem que saber, né, que aqui você tem que saber um pouquinho de geometria analítica. Que y menos y0 é igual a mx menos x0. Por que nós escrevemos y0, x0 e aqui xy? Porque você precisa de apenas um ponto, substituir os valores desse ponto, do y0 no x0, você descobre a função, tá? Então, assim, ó, o y você repete, o y0 aqui é o f de x0, que é 2, o y0 é equivalente a f de x0, tá? Que é igual a 2. O m é meio, o x é x, e o x0 é 1. Ó, multiplica aqui, ó, meio de x menos meio
y menos 2. Essa aqui é a equação geral da reta. Isso aqui é só interdisciplinaridade entre disciplinas, tá? Entre matérias da matemática. Não vou pedir equação geral da reta para vocês, vou pedir função. Equação geral da reta é só um complemento, só um upgradezinho. Só. Mas, se você quer escrever a equação reduzida, que é y reduzida assim, ó, y igual a mx mais b, basta passar 2 para o outro lado. Fica assim, ó, y igual meio de x menos meio mais 2. Ó, menos meio mais 2 é a mesma coisa que você colocar aqui, ó, 4 sobre 2. Vou apagar aqui, vou mostrar para vocês como é a sacada aqui, ó. Você coloca aqui, ó, em vez de 2, o 2, galera, é a mesma coisa que 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Coloca 4 sobre 2 aqui. 4 menos 1 é 3. A equação aqui é meio de x mais 3 meios. Essa é a equação reduzida da reta, tá? Ah, professor, quer escrever em forma de função. O y é igual a f de x? Então fica assim, ó. F de x é igual a meio de x mais 3x. 3x não, 3 meios. Essa é a função. Tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá meio travado ainda, professor. Tá? Ainda acho que não foi ainda o resultado, não sei. Não, calma aí, pera um pouquinho. Chegou na. Não, agora foi. Agora foi. Tá tendo um lagzinho, meu. Eu tenho que contratar uma internet mais rápida. Beleza, então. Sim, tem que desligar o Wi-Fi de todos os aparelhos, né? Porque a minha mãe tá no mesmo horário também, então. Entendeu? Mas viu, só uma dúvida. Quando você pega o valor de x0 e x1, por exemplo, o x1 não pode ser menor que o x0, por exemplo. Não, pode ser, boa. Por exemplo, então vamos pegar pode ser sim, não tem problema não. Esse é um grande problema da geometria analítica. Porque as pessoas esquecem que se você tem uma função do tipo decrescente, uma equação da reta do tipo decrescente, você tem que tomar cuidado onde você coloca o x1 e x0, entendeu? Boa pergunta. Olha só. Pode sim. Veja só. Não sei a característica dessa reta. Essa aqui é decrescente, então é negativo. Daí, o que acontece? Vamos pegar os valores aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. 1 e 5, certo? E vamos pegar só o positivo para ficar mais interessante o entendimento. 4 e 1. Pronto. Sempre essa camada aqui, sempre começa pelo eixo X, tá, galera? Então, aqui é o x0, aqui é o x1, beleza? x0 é menor que x1. F de x0 é maior que f de x1. Isso mostra que a função é decrescente. Olha só. Correspondente aqui do x1 na sua imagem, esse camada aqui que é o 5. Esse é o f de x0, que é igual ao y0. Certo? Esse camada aqui é o f de x1, que é igual ao y1. Daí, é assim, ó. Você tem a abordagem pela função e a abordagem pela geometria analítica. A geometria analítica é mais fácil porque é a equação geral da reta que você descobre o número. Mais fácil, eu acho. Tá? Eu acho que a gente já tem mais conhecimento. Aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? O M vai ser f de, sei lá, que é y1, né? F de y1 menos f de y0, x1 menos x0. Certo? Só que nesse caso aqui tem que tomar cuidado. Por quê? Porque né, o x0 é menor que x1, mas o f de x0 não. Então fica assim, ó. O y0 nesse caso aqui é 5. Travou? Onde travou? Tem que ir mais devagar. Chega, galera, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou
Só um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou... Vamos parar aqui um pouquinho, vou fazer um negócio. Espera aí. Não, deixa eu só ver. Não, só fica com o meu computador. Ai, vamos lá. Vamos lá que minimizei aqui o número de máquinas. Ó, então vamos lá, rapidinho, ó. Vamos direto, sem muita embabacância. Ó, quando você tem essa característica aqui, você tem assim, ó, M é igual y1 menos y0, x1 menos x0. Beleza? Sabendo disso, basta substituir os valores, ó. O x0 é 1 e o x1 é 4. Aqui vem o 4 menos 1. Só que o y1 é 1 e o y0 é 5. Então aqui em cima fica menos 4 e aqui embaixo fica 3. O m é igual a menos 4 terços. O m é menor que 0. Isso indica, né, que essa função é decrescente. Dá uma melhoradinha aí. Deu sim. Ok. Valeu. Entendeu a ideia? Pode ser que seja assim. Tá bom? Então, galera, vamos fazer o seguinte agora. Vamos para a aplicação, porque as aplicações são coisas que eu vou cobrar na prova. Isso aqui é mais matematiquês, mas mais analítico. Agora, eu vou dar um probleminha para vocês. Vocês resolverem. Aí dá 5 minutos para vocês resolverem. E aí eu retomo já resolvendo o exercício, tá? Esse conteúdo vocês já tiveram, né, tiveram acesso quando eu realizei o desafio. É a mesma ideia, tá? É a mesma ideia, só que vocês precisam sacar quem é o custo fixo, quem é o custo variável. Sacar não que está escrito, né? Está escrito aqui. Tá? E quem é receita, e eu quero saber onde vai ser aplicado o break-even nesse caso. Eu vou abrir aqui para vocês. Quem está com as minhas notas de aula aí em ponto, é a página 3, página 3, matéria das notas de aula, não o nivelamento, as notas de aula mesmo, tá? E é isso. Eu vou passar aqui a segunda parte também. Dá para ver aí bonitinho? Tá meio pequeno. Ainda? Peraí, tem problema, né? Nós damos um jeito. E agora? Melhorou. Perfeito. Então, esse é um exercício que é um exercício típico da avaliação do professor, porque tem que saber de função do primeiro grau, mas tem que saber a aplicação, tá? Assim, tá cortado, né? Porque lá nas notas de aula tem a resolução. Então, eu tirei a resolução, gostaria que vocês realizassem o custo fixo, o custo total, o custo variável e a receita, e fizessem um gráfico, são funções de primeiro grau, e verificar qual é
ponto de equilíbrio. E eu vou resolver com vocês, vou dar 2 minutinhos, 3 minutinhos, vocês rabiscarem um pouquinho aí para a gente tomar resolução. Depois eu falo de outra aplicação em economia que é bem importante, que são as restrições orçamentárias. Tá bom? Já. Então, 2 minutos. Até 8 horas. Tenta resolver até 8 horas. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui na internet. Pessoal, então vamos lá. Vamos resolver ele, tá? A primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas, de maneira bem bobinha, é você retirar os dados, tá? E saber qual aplicação em economia que está sendo realizada. Então, quando você lê o enunciado, você mais ou menos tem a noção, né? Qual enfoque econômico que está sendo realizado. Conforme eu estou falando muito de custo e tudo mais, então dá para perceber que a relação microeconômica dos custos. Então, ali, nesse caso aqui, você tem um custo unitário de R$ 3. Esse custo unitário de R$ 3, ele depende de quanta camisa que você realiza, né, a confecção. Esse aqui é o custo variável, certo? O custo fixo é de 50, certo? Então, dá para perceber que o custo fixo não depende da produção. Então, é uma função constante. Tá?
Essa é uma função constante, que se equivale, né, uma função genérica f de x igual a um b, sendo b um número real. Tudo bem? Tranquilo? Essa função aqui é a função do primeiro grau do tipo linear, que passa pela origem, certo? Que passa pelo ponto O, 0, 0. Do tipo, vamos colocar aqui uma g de x, igual a x, sendo a também um número real. Se eu combinar as duas, eu vou ter uma função custo total, que é a parte do custo fixo, mais a parte do custo variável. Ela é uma função do primeiro grau do tipo afim, onde ela é uma h de x, que nada mais é a soma do f de x mais g de x, vai ser ax mais b. Ok? Nesse caso, 3q mais 50. Tranquilo? Tudo bem? Enquanto o rapinho dos custos aqui. Alguma dúvida? Beleza. Agora o preço a ser vendido a cada camisa te dá a receita. A receita total, galera, sempre é preço vezes quantidade. A receita total é sempre, né, P vezes Q, no caso específico da concorrência perfeita. Por quê? Na concorrência perfeita, o preço é dado. Você não consegue gerar preços diferentes para vendas diferentes. Tá? Então, o preço é dado. Então, nesse caso, a receita aqui nada mais é que 8 vezes Q. Percebe que o 8 é maior que o 3. Lembra que eu falei na última aula? Porque o P sempre tem que ser maior ou pelo menos igual a para cobrir pelo menos os custos variáveis. Os custos fixos são fixos. Existe uma regra em microeconomia que se a empresa não conseguir arcar com os custos variáveis unitários, né? Se o seu preço não consegue arcar com o custo variável unitário, o que tem que acontecer com a empresa no período imediato? Para quem sabe? Vocês vão aprender isso ano que vem, mas isso não precisa de muita teoria, não. Se você... Como que é? É assim, ó, em termos de teoria. Se você tem uma empresa e não consegue colocar o preço, né, minimamente, né, sustentado, de tal forma que não paga os custos, e em específico os custos variáveis, ou o custo variável unitário, o que você tem que fazer com a empresa imediatamente? O que você deve fazer com a empresa? Você sendo um gestor, ou dono da empresa, o que você tem que fazer com a empresa? Essa é a decisão do empresário, do empreendedor. Pensa só na pandemia. Na pandemia, não tinha, os custos eram maiores que os custos variáveis unitários eram maiores. Reajuste? Não, mais fácil que reajustar. Fechar, tem que fechar a empresa, certo? Pagar os custos e não ter prejuízo, entendeu? Fecha a empresa. O reajuste, o preço é dado, não tem como reajustar. Se ele joga um preço maior que o preço de mercado, ele não vai ter outra, assim, em termos de lógica econômica, você pode comprar em um lugar que é mais barato, entendeu? É um lugar mais barato. Agora, se a economia ajusta o preço, aí é outra história. Enfim, vamos lá. Vamos montar então nossas funções em termos gráficos. Nós montamos já em termos analíticos, vamos montar em termos gráficos. Então, aqui eu tenho, o legal de trabalhar com funções econômicas, que geralmente se trabalha no primeiro quadrante. Os valores são positivos tanto para variável independente quanto variável dependente. Então, aqui, são os custos em relação à quantidade produzida, na são as quantidades produzidas, desculpa, e que é o custo ou receita. Beleza? Então, olha só. Primeira função que nós achamos foi essa, custo fixo. O custo fixo era quanto mesmo? 50. Então, eu vou deslocar 50 unidades aqui no eixo
do dinheiro, e para qualquer valor de produção vai ser 50. O eixo Y é o da receita total? É receita ou custo, é o do dinheiro, né? Aqui o dinheiro vai ser custo fixo, custo variável, custo total ou receita. Tudo é dinheiro. Esse é o Y, que é igual ao F de X. Entendeu? E aqui é o Q, que é igual ao X, que é a produção. Tudo bem? Certo. Beleza. Aí, vou trocar a cor aqui, vou colocar um vermelhinho. Custo variável é 3 vezes Q. Então, ela sai daqui, ó. E tem uma inclinação 3, de valor 3, que é o custo, é o preço do custo. Então, esse camaradinho aqui, ó, tem inclinação igual a 3, ó. Certo? Agora, eu vou pintar aqui de amarelo, e tomara que dê certo. O custo total é 3Q mais 50. Ou seja, eu pego o vermelhinho e desloco até aqui, ó. Desloco tudo isso aqui. Com a mesma medida de ângulo. Com a mesma medida de ângulo, ó. Fica assim, ó. Opa. Assim, ó. Mesma medida, ó. Só desloquei de forma paralela, ó. 3. Tá? Esse 3 é justamente o coeficiente angular. Agora, em azulzinho, eu vou criar a receita. Que é 8 vezes Q. Então, a medida de ângulo ou inclinação é bem maior que o 3. É 8, ó. Ó, mais ou menos aqui, ó. Ó, 3 mais 5 é 8. Opa, não vai. 3 mais 5 é 8. Ó. Então, aqui mede 5, aqui mede 3 por completude. Tá? E essa é a função receita, em azul. Eu preciso descobrir esse ponto aqui, chamado break-even, que equivale a dizer ponto de equilíbrio, para descobrir o mínimo de camisas que eu tenho que produzir para não ter prejuízo. Entendeu? Porque daqui para cá, ó, é lucro negativo. E daqui para cá, lucro positivo. Então, eu preciso descobrir esse camarada. Preciso descobrir esse Q estrela. Como é que eu faço? Alguém me dê dicas aí. Como é que eu faço para descobrir esse Q estrela de forma rápida, simples e algébrica? Vou dar uma dica. Aqui, ó, se o lucro é negativo, o custo total é menor que a receita. Opa, é maior, né? Maior que a receita. Aqui é o contrário. O custo total é menor que a receita. E aqui nesse ponto? Nesse ponto, o que vai acontecer nesse pontinho? É igual a receita, os dois. Isso, então então, esse aqui não é o custo total? Esse aqui não é a receita total? O que eu faço então? Eu igualo, tá? Igualo 3Q mais 50 é igual a 8Q. Porque esse camaradinho aqui é o custo total. E esse camaradinho aqui é a receita total. Entendeu? Agora só falta isolar o Q e descobrir quantas camisas ele tem que vender para não ter prejuízo. Passo o 3Q para o outro lado, fica assim, ó, 50 é igual a 8Q menos 3Q. 8 menos 3 é 5. 50 é igual a 5Q. Q é igual a 10. Então, esse camaradinho aqui é 10. Então, ele tem que vender 10 camisas. Se ele vender 9, não vai alcançar o objetivo dele. Se ele vender 11, parabéns. Começa a ter lucro. Tá bom? Pode pedir isso aqui na prova? Tranquilo? Beleza. Pode pôr. Essa é uma questão que vocês têm que estar craque para que vocês possam chegar em microeconomia ano que vem e pegar modelos mais bacanas, tá? Vamos falar de microeconomia de novo, só que antes de falar de custo, a gente fala do cara que é
do cara que é produtor, né, a gente tem que falar do consumidor. Eu falei já para vocês sobre restrição orçamentária, tá? Restrição orçamentária em termos de microeconomia é aquele componente que te restringe mesmo por causa desse camarada aqui, por causa do dinheiro. Então, se você ganhar um dinheiro limitado, você não consegue comprar coisas limitadas. Porque cada bem tem um preço, certo? E a ponderação dos preços às quantidades te dá uma limitação de compra, certo? Então, vamos pensar no seguinte. Sempre em microeconomia, nós pensamos em dois bens, para que nós possamos ter o processo de escolha, tá? Se fosse um bem, seria fácil, porque é o seguinte, vou comprar chocolate. Suponho que o chocolate custa R$10. E aí você tem, né, disponível de orçamento 100. Beleza? Então, quantos chocolates você compraria? Você compraria 10. Professor, posso gastar com outras coisas? Nesse caso específico, não é falar não, porque tá certo, você pode escolher outros bens e comprar, por exemplo, um chocolate a 10 e 90 gastar com outras coisas. Mas essa restrição orçamentária é direcionada para aquele bem, entendeu? Então, quando você tem um problema de economia, você está analisando esses dois bens e o orçamento que você tem destinado para esses dois bens. Nesse caso, é um bem, né? Então, você tem esse orçamento somente destinado para esse um bem. Então, você tem que gastar tudo em chocolate, certo? Tem que gastar tudo em chocolate. Para quê? Para que é o seguinte, vamos pensar numa coisa aqui, assim, ó. Uma coisa assim, geométrica, tá? Você tem uma reta, assim, é só um bem. Vamos supor que essa reta seja só, né, das escolhas que encaixam perfeitamente no orçamento. Então, aqui, você tem justamente 10 chocolates, gasta R$100. Se você quer comprar mais chocolate, você não consegue, porque no máximo pode gastar R$100. E abaixo, você não vai se saciar, porque você vai gastar menos com chocolate, mas você só tem aquele orçamento só para aquele bem. A análise funciona assim. Tá certo que na vida real não é assim. Você tem uma coletânea de bens e você pode proporcionar da forma que você quiser. Mas é um modelo, e o modelo simplifica a realidade. Então, respeitem essas condições, tá? Tudo bem com a ideia? Com um bem, tranquilo, você pega o valor do seu orçamento, divide pelo tanto, né, pelo preço e vê quantos chocolates você compra. O chocolate, o carro, a cerveja, enfim, depende daquilo que você quer. Entretanto, em economia, a ideia é com dois bens. Para você ter bens para você ter o processo de escolha, para você ter o processo de substituição, tá? Com dois bens, você tem que ter processo de substituição. Então, vamos pegar um caso que eu também tenho lá das minhas notas de aula, que é bem bacana, ó. É assim. Vamos supor que você tem R$200 que você separou para comprar o alimento, né? O seu orçamento, né, de money é 200, e você tem dois bens, alimento e vestuário. Beleza? Alimento e vestuário. O preço do alimento é 2 e o preço do vestuário é 5. Quantas são as formas que você pode combinar alimento e vestuário que satisfazem o orçamento? Em termos finitos ou termos infinitos? Em termos contínuos? São infinitas formas, tá? Infinitas formas. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui no eixo X o alimento e o eixo Y o vestuário,
eu tenho uma reta que corresponde às inúmeras combinações com preço igual a 200. Tipo assim. Então, tem aqui assim, ó. 2A, que é o preço do alimento, vezes o tanto de alimentos, mais 5V, que é o preço do vestuário, vezes o tanto de vestuário, que é igual a 200. Certo? Então, você tem ali, para duas, né, para uma equação, duas variáveis, então você tem infinitas soluções. Vocês vão ver comigo lá no fim do curso que existe uma função, tá? Que ela toca aqui a restrição orçamentária chamada utilidade. Daí Sim, Daniel. Eu não entendi por que é infinito, professor, porque, tipo, é meio que limitado, né? Você pode levar, por exemplo, 100, no máximo 100 alimentos, por exemplo. Não, sim, infinitas soluções, né? Se você levar continuamente você tem infinitas. Então, por exemplo, no máximo, soluções de canto, por exemplo, aqui para o alimento é 100 e aqui é 40. Mas dentro aqui eu tenho infinitas soluções. Infinitas combinações. Porque, por exemplo, se eu trabalhar de forma discreta, só números inteiros, aí eu tenho um conjunto finito. Ah, entendi. Você usou o conjunto. Isso, um conjunto finito. Agora, se eu tenho, por exemplo, consigo particionar o alimento vestuário, eu tenho soluções infinitas, tá? De forma contínua. Vou escrever aqui para não te confundir. De forma contínua, tá? Porque uma regra da matemática, da geometria euclidiana, fala que uma reta tem infinitos pontos. Então, tem infinitas soluções. Em termos matemáticos. Em termos econômicos, se eu trabalho de forma discreta, muito boa observação, cara. Se você não tivesse falado isso, eu não tinha especificado. De forma discreta, aqui tem um grande número. O que é discreto? Números inteiros, tá? Um grande número de soluções. Então, vai depender da definição da função, tá? Então, pensando nisso, vamos pensar no seguinte. Então, é assim, ó, você tem uma função restrição orçamentária, M, que você pode trabalhar, então, com os naturais, aplicado nos naturais, onde você tem, então, um conjunto, solução, um conjunto finito, certo? Que ela é descrita por 2A mais 5V igual a quanto mesmo? 200. Para você descobrir, então, as melhores, né, para descobrir as combinações entre alimento e vestuário, você tem que dar um valor para o A e achar o V. Certo? Por exemplo, o A vale 10. Você vem aqui e substitui, 2 vezes 10 mais 5V igual a 200. Certo? 2 vezes 10 é 20, mais 5V igual a 200. 5V é igual a 180, V é igual a 180 dividido por 5. 180 dividido por 5 é 36. Então, o ponto A, não, ele vai confundir com o A do alimento. B, 10 para o alimento, 36 para o vestuário, é uma solução desse camarada aqui. Uma forma é você escrever um em função do outro, tá? Então, escreve assim, ó. Passa o 5 para o outro lado, divide por 2. O A vai ser igual a 200 menos 5V dividido por 2. Aí você consegue descobrir esses valores. Então, o A é função do V, que é igual a 200 dividido por 2 menos 5 meios de V. A de V é 100 menos 5 meios de V. Nesse caso aqui, você tem uma função do primeiro grau, que o A depende do V, e você vai descobrindo os valores, tá? Isso aqui tem que ficar claro para vocês em termos... Depois eu vou aprofundar mais em termos de
soluções que estão em cima da restrição. Tá? Soluções que estão em cima da restrição. Se um ponto está abaixo, esse ponto não é útil. Se o ponto está acima, é um ponto não alcançável. Por que não é útil? Porque você pode subir até a restrição e encontrar pontos que encaixam bonitinho na sua restrição orçamentária. Aqui não tem como, porque você tem que aumentar a renda. Entendeu? Essa é a sacada. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Perfeito. Galera, era isso a aula de hoje, tá? Você for olhar lá nas notas de aula, é isso mesmo que está na primeira aula, sobre restrição orçamentária e função custo, tá? Tem exercícios lá, tal. Quem quiser fazer, pode ser que eu coloque um dos exercícios lá na prova. Acho que o exercício 1 pode ser uma boa candidata, tá? É bacana esse exercício 1 aí. Você coloque ele, então tente fazer lá. Eu também vou mandar uma lista e sempre vou pedir os exercícios da lista. Valeu? Obrigado, galera. Ô, Ricardo. Oi. No formulário dessa aula, tem aquele negócio, eu acho que bugou das respostas, tá? Opção 1 nos 2 últimos. Entendi. Deixa eu corrigir lá, então. Entendi. Tá, a opção, né? Esqueci de mudar de múltipla escolha para questão discursiva. Só um pouquinho, já mudo. Essa é a questão de minuto. Deixa eu só terminar a aula aqui. Deixa eu só terminar a gravação. Eu já arrumo, vocês dão uma olhadinha aí. E boa. Espera um pouquinho. Estou rompendo a gravação.